meus amiguinhos, boa tarde a todos vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em todos os lares nesta tarde. E aí, como é que tá esse sábado de vocês? Estão curtindo bastante? Já brincaram? O que vocês já fizeram hoje de bom? Espero que tenham feito muitas coisas nesse dia que o Senhor nos deu para a gente ser feliz. E antes da gente entrar na nossa história, os nossos amigos chegarem aqui, eu quero orar com você, agradecer pela semana, agradecer as bênçãos que Ele nos deu e pedir também para que Ele esteja com a gente agora, não é mesmo? Então vamos orar nesta tarde? Vamos? Senhor Jesus, nós estamos felizes por mais um dia que o Senhor nos deu. Nós pedimos que o Senhor abençoe a cada criança, a cada família, a cada lar, a cada casa, Senhor, que nós entrarmos com a turma do TIM. Pedimos que o Senhor abençoe as crianças e que hoje a gente possa de fato aprender e cada vez mais ser parecido com Jesus. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém! Muito bem, crianças. Já temos um amigo aqui do meu lado, até que enfim. Tobias. Quando o Tobias chega quieto assim, é que alguma coisa aconteceu. Que foi, Tobias? Fala pra mim, pra eu te ajudar. Já tô com o coração doendo. Que foi, Tobias? Tia Lulu! O que foi? Oi, Tia Lulu! Oi. Tô triste, Tia Lulu! Por quê? Tia Lulu! Por que você tá triste? Olha, sábado passado você entrou tão eufórico, agora você tá triste. Tia Lulu, tudo bom, Tia Lulu? Tudo bem. Tudo bem, Tia Lulu? Mas me fala, por que você tá triste? Eu tô triste, Tia Lulu, porque você sabe onde que eu moro, né, Tia Lulu? Na casa do Tim, sei. Tia Lulu, ele não quer dividir nada comigo, Tia Lulu. Como assim? Eu disse, os brinquedos, não quer dividir, ele só quer jogar sozinho, ele não divide nada. Esse Tim, olha, tem hora que eu não sei o que acontece. E sério? não é só comigo não, Tia Lulu. Você acha que ele tá errado, Tia Lulu? Claro que tá. E ele não reparte nem a comida, né, Tia Lulu? E olha, nem o bife, Tia Lulu. Nem o bife, Tia né? Lulu! Hoje, Tobias, hoje a gente vai aprender, deixa eu falar, hoje a gente vai aprender sobre exatamente isso, sobre repartir, sobre dividir. Exato, E será que ele vai aprender, Tia Lulu? Eu espero que ele tenha aprendido bastante, não Eu tem? até entendo que ele não reparte a coxinha, isso ele não reparte. Ele não reparte. Mas o resto também não, Tia Lulu. Não, mas o restante ele tem que repartir com você. Como chama a pessoa que não reparte, Tia Lulu? É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Será que ele vai aprender, Tia Lulu? Eu espero que ele aprenda. Tô triste com isso, Tia Lulu. Vamos fazer o seguinte? Chama ele lá. Eu pedi pra ele emprestar pra mim, sabe o quê? Uma luva, porque eu não tenho pé, né? Eu sou boneco, né? Eu não uso tênis. Ele não apresentou não, Tia Lulu. Não? Não. E aí? Tia Lulu! Aí você ficou triste, ficou chorando. Você falou com a mãe dele? Falei, Tia Lulu. Mas aí a dona Albertina falou, ele é assim mesmo, esse menino é teimoso. Não, hoje a gente vai mostrar pra ele como é importante a gente repartir. E que quando a gente faz isso, a gente divide, a gente compartilha as nossas coisas, Deus fica feliz conosco. Vou lá então. Fica feliz com a gente. Tchau, Tia Lulu. Vai lá, chama ele pra mim, tá bom? Tia Lulu. Tchau, gente. Tchau, Lulu. Lulu. Lulu, Lulu. Pronto. Crianças, olha só, vamos aproveitar que tem esse tema, que o Tim tá aí não querendo dividir as coisas dele, e hoje a gente vai aprender a repartir. E eu quero começar, antes do Tim chegar, eu quero começar aqui com vocês falando um versículo que foi Jesus que disse pra gente, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o versículo 38, o comecinho dele diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Olha aí, Deus falando pra você, Jesus falando pra você, compartilhe, divida o que você pode com as outras pessoas que Deus dará a você e seu Tim. Ô Tim, você fica um sábado que o Tobias chega aqui super feliz. Ali, ó, pra olhar pra câmera. É pra aquela lá. Boa noite, que ele bom chega... dia, boa tarde. Bom jornal, né? Boa noite. O Tobias tem um sábado que chega todo feliz, aí no sábado seguinte, aí ele já vem chorando. Não, aí a culpa é minha agora. Ele falou. O que que eu fiz de novo? Tim, vamos lá. Gente, deixa eu falar um manifesto. Todo sábado é assim.
Todo sábado eu fiz algo errado. O que foi dessa vez? Mas é pra você prestar atenção nas coisas. Pelo amor de God! Olha, é o seguinte, ele disse que você não anda dividindo os brinquedos com ele. Mas tia, todo sábado tem alguma... Agora eu não divido as coisas. Mas é verdade? Eu? Você anda chamando o Tobias pra brincar com você? Eu? Deixar ele jogar seu videogame? Eu? Que foi isso agora? No Zoom. Eu? Você tia, mesmo. Eu divido, tia. Ai, agora quem que tá mentindo? Pior ainda, né? E agora? Ó, vamos lá. Vamos aproveitar isso. A única coisa que eu não divido é a coxinha. E o restante? Também não. Ah, então, Tim. Não, se você tá brincando, por que você não divide seus brinquedos com o Tobias? Mas, tia... Ó, é mais legal você jogar junto com um amigo e não sozinho. Vamos compartilhar os momentos de alegria eu sou também. Boneco único. Não, você é um boneco único. Sabe o que é boneco único? É o quê? Filho único, boneco único. Ah, sim, mas você pode compartilhar os seus brinquedos, você pode compartilhar suas coisas, você pode dividir, de repente... É muito chato você tá comendo alguma coisa, a outra criança tá olhando e você não divide. Mas, tia, é errado não dividir, tia. E eu vou mostrar pra você, na Bíblia, como Deus não gosta disso. Ele não gosta de gente egoísta. O que, tia? Você sabe eu não sou isso aí não, tia. Então, mas você sabe o que é ser egoísta? Alguém sabe me dizer? Egoísta? É aquele menino ou menina que não gosta de emprestar nada pra ninguém. Exatamente. É uma criança que quer sempre tudo pra ele. Exatamente. Tudo é meu, tudo é meu. Lá na rua tem o Tinhoso. Falei já do Tinhoso pra você, não falei? Já falou, sim. Ele pega a bola e entra pra dentro e não entrega a bola mais pra nós, não. Não, isso não é legal. Olha, Deus não gosta de criança egoísta. Deus não gosta de gente egoísta. Ele nos ensinou, e a Bíblia nos mostra isso, ele nos ensina a compartilhar, a dividir, a dar as coisas para as outras pessoas. Isso alegra o coração dele. Eu falei, né, de você estar comendo uma coisa, é muito chato. Já aconteceu isso com você? Alguém tá comendo alguma coisa e você fica olhando e a pessoa não divide com você? Já! Então, Tim, ou quando você tá brincando e aí a outra criança quer brincar com você e você não deixa. Uma vez eu queria chocolate e o primo não dividiu comigo. Mas se você sabe disso, por que você também não tá fazendo isso com o Tobias? Eu sou bonzinho, tia. Não seja egoísta, nem as crianças que estão nos assistindo e nem você, Tim. Tá bom, tia. Não deixa ninguém olhar você fazer alguma coisa, tia, você eu sou brincar. tão bonzinho que o Tobias mora comigo, tia. Então, mas a Bíblia nos ensina a compartilhar. E eu quero mostrar aqui para você, Tim, para vocês crianças, uma história de um menino que ele tinha um pouquinho só de coisas que ele dividiu com uma multidão, com a ajuda de Jesus. É mesmo? E essa história, ela está registrada lá no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. Marcos é o irmão do Tobias. Esse Marcos, ele era discípulo de Jesus, é o Evangelho de Marcos. Entendi, tia. Bom, vamos lá, eu vou falar essa história para você. A Bíblia sempre diz que onde Jesus estava, tinha uma multidão de pessoas com ele. Todo mundo queria estar lá perto dele. Ele era famoso. Porque ele ensinava as pessoas, porque ele demonstrava amor pelas pessoas. As pessoas queriam ouvir o que ele tinha para falar. E sabe, Tim? Sabe como ele falava, sabe? Bem-aventurado. E como que você sabe que ele tinha essa voz assim? É voz de Deus, voz de Deus. Bem-aventurado. Não acho que ele falava assim tão grosso. Será? É a voz de Deus. Não importa qual era a tonalidade da voz dele. O importante é que ele transmitia amor, carinho através da voz dele. E as pessoas gostavam disso. E olha, Tim, às vezes juntava tanta gente, ficava ali ouvindo o dia inteiro, chegava à noite e ninguém percebia, ninguém queria ir embora. Todo mundo queria ficar ali perto dele. E esse povo comia o quê, tia? Então, vai ouvindo. Teve uma certa vez que ele até ficou um pouco cansado, ele pregou o dia inteiro, falou lá com as pessoas o dia inteiro. Sim. Aí ele entrou no barco, foi tentar descansar um pouco, mas quando ele olhou assim, que ele olhou para a praia e ele viu aquela multidão, ele sentiu compaixão no coração dele. Que é fome?
Não, ele sentiu compaixão. O que é compaixão, tia? É quando você se coloca no lugar da outra pessoa, é quando você se comove pela situação da outra pessoa. Ah, entendi. Ele nos ensina que a gente deve ter esse mesmo sentimento de ter compaixão com as outras pessoas. Eu não ensinei aqui a vocês no sábado passado sobre amar o próximo? Ensinou. Então, isso também está ligado a gente amar as outras pessoas. Compaixão é se colocar no lugar do outro? Exatamente. Então levanta aí, deixa eu sentar nessa cadeira. Não é esse lugar que eu tô te falando. Entendi, tia, entendi. Eu tô falando de você, deixa eu pensar melhor. Quando você tá triste, eu fico triste com você. Isso, é. Quando você tá com fome, eu fico com fome. Bom, enfim. Quando você tá triste, eu fico triste com você. O Tobias ficou triste, porque você não anda dividindo suas coisas com ele. Então se coloca no lugar dele, se fosse o contrário. Verdade. Não é? Bom, Jesus sentiu compaixão por aquelas pessoas e da mesma forma que ele demonstrou amor, nós também devemos demonstrar. E qual foi a grande demonstração de amor de Deus para nós? Jesus. Isso, como? Morreu na cruz. Na cruz, para perdoar os nossos pecados. Esse foi o maior ato de amor e compaixão por todos nós. Viu que eu sou inteligente também? Eu sou bagunceiro. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Chegou no final do dia lá, né? Jesus viu aquela multidão, ele voltou. O que esse povo estava comendo? Não, vai vendo. Ele voltou porque ele quis estar com as pessoas. Ele estava meio cansado, mas ele não ligou para isso. Ele quis estar com as pessoas. E já era de tarde. Entendi. Os discípulos dele falaram, Jesus, acho melhor, já tá ficando de noite, a gente já tá aqui o dia inteiro, é melhor a gente pedir para as pessoas irem para suas casas, porque a gente tá cansado, eles também, não tem o que comer, eles devem estar com fome. Aí sabe o que Jesus falou? Jesus não mandou todo mundo embora. Não! Jesus falou para os discípulos assim, para os amigos dele, né? Falou, olha, alimentem vocês essa multidão. Mas aonde que ia ter cozinha? Panela? Que isso, tia? No meio do deserto, panela, cozinha, como que ia fazer? E você sabe quantas pessoas tinham naquele dia? Quantas? 5.000 homens. Pelo amor de God! Sem contar as mulheres e crianças, só contava os homens, 5.000, imagina. Misericórdia. Devia ter muito mais do que isso. Barbaricórdia, misericórdia. Ai, meu Deus, você tá hoje atacado, né? Bom, aí Jesus falou, dá um jeito aí, vamos alimentar vocês, alimentem vocês mesmos essa multidão. 5.000 homens? Foi. Imagina a cabeça dos discípulos, como eles iam dar comida para tanta gente assim. Jesus mandou, eles têm que se virar, né, tia? Então, eles não sabiam como. Mas você sabe que, como que você acha que eles se sentiram quando Jesus falou isso para eles? Vou falar uma palavra difícil, uma palavra inteligente. Incapaz. Você tá ótimo. Eu andei muito com o Francisco. Sem capacidade. Pois é. Perdidos. Mas você sabe que às vezes a gente também se sente dessa maneira? Eu me sinto. A gente vê algum amigo que precisa de alguma ajuda, que tem uma necessidade e a gente se sente incapaz de ajudar. Incapaz é aquele que não pode fazer. Que não consegue fazer. Não consegue. E aí, por exemplo, me dá um exemplo de alguma necessidade. Comer coxinha. Né? Sim, um alimento. Às vezes a gente tem alguma pessoa próxima que precisa de alimento e a gente pode dividir. Alimento, roupas, principalmente sapato. No inverno, né? Esses dias eu não dei minha luva pro Tobias, não. Por quê? É minha luva. Não, mas a gente tem que dividir. Você usa sempre? Eu uso. Ele tava com frio? Tava. Por que você não dividiu? Porque boneco é de pano, ele sente frio não. Você sente também. Então tem que dar alimento, roupa, sapato, brinquedos. Né? E tem pessoa que tem deficiência física, e precisa ajudar. Tem algumas pessoas que são diferentes, né, tia? Tem outros tipos de necessidade, por exemplo, falta de amigos. Precisa de alguém para conversar. Preocupação, ou ficar com medo de alguma coisa, né, tia? Ou ter alguma dificuldade na escola e você pode ajudar. Tenho problemas. Problemas? Na escola.
Como assim? De matemática, vários problemas. Ah, mas na matemática tem lá realmente pra gente resolver. Mas o que eu quero dizer, às vezes você tem alguma dificuldade em alguma matéria e aí um amigo pode te ajudar. Isso também faz parte de você repartir conhecimento, repartir aquilo que você sabe. Bom, entendi, legal. Aí, vamos lá, voltar para nossa história. Os discípulos ficaram, né? E agora, o que vai acontecer? Você prestou atenção no começo que eu disse que eu ia falar sobre um menino que tinha um pouquinho só de coisa que dividiu com uma multidão? Lembro. Pois é. A Bíblia conta que nessa hora, um menininho, um rapazinho, chegou até os discípulos e falou assim, olha, eu tenho aqui no meu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. E ele deu o que ele tinha. Aí eu imagino que a mãe dele preparou a merenda dele, Tim, para ele ouvir Jesus. E aí chegou na noite e ele viu que ele podia dividir. Você sabe que às vezes a gente acha que a gente tem pouco e não vou dividir com você porque eu tenho pouquinho. Não, a gente tem que fazer igual esse menino. Era só um pouquinho, entendi. Mas uma coisa muito legal aconteceu depois. O que aconteceu, tia? Ó, antes de eu falar para vocês, eu quero só deixar outro versículo aqui, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 18, diz assim, que você deve praticar o bem, ser rico em boas obras, generoso em dar a quem precisa e pronto para repartir. Não importa se é pouco, se é muito, mas a gente tem que estar pronto para repartir. Aí o menino deu lá as coisas para ele. Os discípulos levaram para Jesus, lá com o menino, levou para Jesus. Jesus orou, agradeceu, Jesus não falou nada. Se fosse eu... O que você ia fazer? Ia ter 5 coxinhas e 2 cocas. Você ia dividir? Mas o que tinha lá? 5 pães e 2 peixinhos. Então, que fosse eu, ia ter 5 coxinhas e 2 cocas. Mas você ia dividir? O importante era dividir. Depois dessa aula aí, eu acho que eu dividia, viu? Mas você sabe o que aconteceu? Lembra quantas pessoas que tinham nessa multidão? Peraí, deixa eu ver na minha cola. Ah, na cola. Quantas pessoas tinham nessa multidão? Quero 5.000, tá escrito aqui. Eu ia falar, escreve no chat aí que eu quero ver se você sabe. Quantas? 5.000 homens. 5.000. Jesus pegou, olha quantas pessoas. Jesus pegou aquele alimento, 5 pães e 2 peixes, orou, agradeceu a Deus, e aí ele entregou para os discípulos e falou, agora vocês vão e repartem com toda essa gente, com todas as pessoas. Multiplicou? Conforme eles iam dando, não ia acabando, todo mundo foi comendo do pão, do peixe, todo mundo comeu, se saciou, ficou satisfeito. Ixi, acho que é milagre. E ainda sobraram 12 cestos cheinhos de pão e peixe. Mas 5 pão, 2 peixes, multiplicou? Multiplicou. Mas como, tia? Pelo poder de Jesus. Aquele menininho só tinha aquilo, e aí, tia... Multiplicou, tia? Sim. Você vê que Jesus não fez um milagre. O que ele fez? Não, ele não fez um milagre. Jesus fez um milagre, ele não fez uma mágica. Mas para fazer um milagre, ele precisou do menino. Entendi. E hoje, para que Deus abençoe, para que ele faça um milagre, ele precisa de você. Repartiu o amor, né, tia? Repartiu o amor. Ele precisa de todos nós. Tia. O amor, tia. Aquele rapazinho dividiu tudo que ele tinha em Deus. Repartir o amor. E Jesus multiplicou. Multiplicou, tia. Quando a gente divide, quando a gente reparte, Deus nos abençoa. Nunca mais eu vou deixar de repartir nada, tia. Muito bem. Agora, eu fico imaginando a cabeça daquele menino. Ele levou 5 pães, 2 peixinhos e e alimentou uma multidão. Olha que legal. Quando você faz parte da família de Deus, Jesus pode usar você para resolver o problema de uma pessoa, para satisfazer a necessidade de alguém. Tô até com vergonha. Mas isso é pra gente pensar. Crianças, não fiquem achando que eu só tenho um pouquinho, eu só tenho esse brinquedo, eu não vou dividir. Se eu der o meu brinquedo, acabou, não vou ter mais. Não, Deus vai ficar tão feliz com você que Ele vai abençoar a criança que você deu o brinquedo e vai abençoar você
com outros brinquedos. Vou fazer também. isso hoje mesmo, tia. Faça isso. Faça vocês também aí na sua casa. Veja lá se você tem alguma coisa que você já não usa muito. De repente tem uma blusa que já não te serve. Vou até lá agora. Tem um brinquedo que você já não brinca mais com ele. Lembra que tem uma criança que vai gostar muito disso. E quando você dividir, quando você der esse brinquedo que você não brinca mais, Deus vai ficar tão feliz, mas tão feliz, que Ele vai te dar outros brinquedos também. Ó, eu quero mais um versículo aqui que Jesus disse. Ele disse lá em Marcos, capítulo 6, versículo 34. Ele disse assim: digo a verdade a vocês. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Toda vez que a gente abençoa uma pessoa, é como se a gente estivesse entregando a Jesus. E Ele nos abençoa. Graça, não é mesmo? Paz. Graça e paz, meu amigo. Tudo bem? Tudo, e você? Como vai, Vossa Senhoria? Você e sua formalidade, Eu assim, sou formal, né? Eu sou teólogo, formado, né? Sabe Sim. onde eu me formei? Onde? Harvard. Isso, eu lembro que você falou. Eu lembro que você falou. Harvard. E agora cantor também, né? Cantor, estou fazendo canto, Isso. Mas ó, antes de você cantar pra gente, me fala, você ouviu hoje a história? Ouvi a história da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Mas qual foi, assim, a moral da história mesmo? Nós temos que saber dividir, né? A gente tem que o quê? Dividir. Eu entendi que você falou dividir. Dividir, né? Dividir. É um jeito peculiar de falar, né? Não, mas essa palavra... Eu vou falar outra. Nós temos que saber repartir. Repartir. Né? Repartir o pão. O pão, fala comigo. O pão. Por que você faz isso comigo? É dicção. Tem que repartir o pão. Sim. Né? Tem que repartir o amor. Né? Sim. Tem que repartir tudo. Me fala assim, o que a gente aprendeu, o que a gente pode aprender com essa história hoje? Deus pode nos usar quando o outro está em necessidade. Exato. Se você está precisando de algo, eu te ajudo com algo. Te dou algo que você precisa. Muito né? bem. Que Desde mais? que, assim, eu tenho 2 braços, 2 pernas, 2 mãos, 2 ouvidos. Deixar Deus te usar para abençoar as outras pessoas. Eu posso ouvir a pessoa, eu posso abraçar a pessoa quando ela está triste. Você está triste? Hoje eu não tô, mas eu quero um abraço. Então pode dar um abraço. Que gostoso. Isso é repartir o amor. O que mais que a gente pode fazer? Enquanto você reparte um pouco com a outra pessoa, Deus multiplica. Deus multiplica muito. Imagina isso. Deus multiplica e muito. Se você não tem comida, roupa para dar, dá um abraço. Aí, tá vendo? Não é? É isso que eu ia falar também. Dá um tempo, reparte o tempo. Já repartiu o tempo? Repartir o tempo. Seja amigo. Seja amigo. Às vezes a pessoa está sozinha. E solidão. Precisa de alguém para conversar, não é mesmo? Solidão é terrível. Solidão é muito triste. Solidão. Ai, pronto, começou o cantor. Muito bem. Ó, então, só pra gente resumir aqui, fica a lição de hoje, de repartir, compartilhar, se colocar no lugar das outras pessoas e dividir aquilo que você pode, que Deus vai te abençoar e muito. No começo, lembra, eu li só um trechinho, o começo de um versículo, de uma frase que Jesus falou pra gente, e agora eu quero ler ela inteirinha pra você. Presta atenção. Quer que eu leio? Lê, mas lê com aquela voz maravilhosa que você faz. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele dará serão tantas que você não poderá segurá-las nas suas mãos. Já pensou? Não vai caber na mão. De tanta bênção que ele vai te dar, porque você dividiu, porque você repartiu. Não cabe Não cabe nas suas mãos, de tanta coisa boa. Muito bom. Fica também aqui, não só para as crianças, mas para os adultos também. Saiba que você dividir o seu tempo, que você compartilhar, que você sentir compaixão pelo próximo, Deus vai te abençoar e muito. Perfeito. Amém? Amém. Muito bem, até meu logo, amigo. Viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado. Você não vai cantar uma canção pra gente? Vou cantar. Vou cantar para você. Então, quero ouvir, vamos lá. Nunca mais eu vou ser livre.
O que era se partir. Ai, olha, e ele sai cantando ao fundo. Que Deus abençoe, crianças, a todos vocês e lembrem disso. Deem uma olhada aí na sua casa, ajude a mamãe e o papai, veja se tem alguma coisa que vocês possam repartir com aqueles que precisam, tá bom? Fica aqui a lição para nós. E, Pastor Alfredo, que saudade do senhor. O senhor tá o senhor tá de máscara. Já tomou a vacina? Eu tava com saudade do senhor. Tira. Tirar? Tem certeza? Olha lá, hein? O senhor tá sem óculos também. Eu operei o olho. Ai, tudo bem com o senhor? Tô bem, tomei a vacina. A gente não pode se abraçar, né? Tomei 2 doses. Tomou as 2 doses? Tomei. O senhor tá bem? Tô. Que bom ver o senhor, a gente tava aqui com saudade. É mesmo? O senhor ouviu a história de hoje? Conseguiu ouvir? Eu sou pastor já há quantos anos? 70 anos, né? Minha cabeça não dá mais, eu não lembro mais. Mas eu lembro de Jesus sempre. Eu sempre reparti com os vizinhos, Sim. com meus irmãos. Eu sempre reparti, né? Repartir o amor de Deus é repartido, né? Isso mesmo. Eu tô feliz. Porque tá todo mundo bem, eu tô bem, eu comi minha bolachinha, tomou seu chazinho, o meu chamate, eu divido com todo mundo. Muito bem. E não tem problema, sabe? Não tem problema, né? Muito bem, Como é seu nome mesmo, filho? Eu sou a tia Lili. É verdade. Que a minha cabeça, às vezes, ela... mas tudo bem, não tem problema. Mas a Bíblia eu lembro de cor, sabe? Muito bem, muito bem. Tá bom, só passei pra te ver. Que bom, a gente fica feliz, não é mesmo, crianças? A gente estava com saudade do senhor. Tá bom, Juliana, eu vou embora, Juliana. Tá? Obrigado, viu? Tchau, gente, obrigado. Tchau. Tchau, pastor. Tchau, Maria, tchau. Maria. Bom, enfim, que bom saber que o pastor tá bem, não é mesmo? Fico feliz com isso e ele vem aqui para dividir o momento dele com a gente. Bom, eu quero aqui, enquanto o Tim chega pra gente mandar os beijos, vai colocando o nome de vocês aí no chat pra gente poder mandar beijo pra todo mundo. Voltei. Então, eu quero ver aqui, aproveitar que você chegou, se essa semana vai ser diferente. Voltei crente, sabe? Se o Tobias não vai mais chorar porque você não deixa ele brincar. Não, voltei crente, agora eu tô crente. Isso aí, vamos repartir para deixar Deus feliz. Agora é só glória, tia, agora é Muito bem. Vamos mandar beijo pros nossos amigos? Vamos, crente, eu tô crente, tia. Tá crente, mas começa aí mandando beijo pros nossos amigos. Beijo Vamos lá. Pro Brian. O Brian. Um beijo pra Anne. Um beijo pro PH, pro Henrique, meu amigo. Peter Paul, a Sofia. O Luiz Henrique é legal, esse menino é muito legal. Deus abençoe. O Antônio, que sempre ajuda nós. O Antônio é fã de basquete, sabia? Ele é. Agora ele tá. Eu vou jogar com ele. Você vai jogar com ele? Vou. Olha, vai ser bem legal, beijo pra Raíssa, pra Ashley, né? A Bianca. Oi, Bianca. Beijo. O Julinho. Né? A Yasmin. Que tá chegando já, né? Daqui a pouco ela tá aí. A Pietra. A Júlia. Agora vem o João Pedro, o João Lucas, o João Miguel. É muito João, né, tia? Nossa, João primeiro, segundo, terceiro. Maria Flor. A Lorena. Beijo. A Ludmila. O Luigi. O Theo. Benício. A Giovana. E todas as crianças da terra do mundo. O Gabriel. Deus abençoe. O Gabriel nasceu esses dias, né, tia? O Gabrielzinho nasceu esses dias. Então, um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todos. Um beijo pras criançadas e pras adultadas. E pra todos os adultos que estão aqui também. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal do audiovisual aí, ó. Fantástico, né? Tudo do visual. Do visual. Um beijo pra Fran. Um beijo pro Thiago, que são fantásticos, né? Telespectadores. Que Deus abençoe. Vamos orar? Já que você disse que voltou. Você disse que voltou crente. Oração é uma coisa séria. Exatamente. Eu prefiro que o adulto faça. Eu quero saber se... Não, Deus ouve a sua oração também. Não, eu faço a oração de confirmação. Tá bom, então. Então vamos orar, crianças. Vamos orar, então, Ti. Deus, nós agradecemos, porque hoje nós aprendemos que nós devemos repartir com os nossos amigos, com os nossos irmãos, para que eles também, Senhor, tenham as suas necessidades atendidas. Obrigada por
trazer Jesus até nós, por demonstrar esse amor tão grande por cada um de nós. Que o Senhor abençoe a cada criança, a cada lar, que o Senhor dê uma semana abençoada a todos. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra e nós estamos muito felizes e agradecidos em nome de Jesus. Amém. 5 coxinhas e 2 cocas. Tchau. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo e sábado que vem a gente tá junto de novo, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.